Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 27 de novembro de 2025 e o título é Construa o Caminho. Há uma conhecida frase sobre fé que diz, abre aspas, coloque o pé que Deus coloca o chão, fecha aspas. Eu sei que nos momentos de tormenta, trazer a teoria para a prática nos parece quase impossível. Manter o equilíbrio quando tudo parece contribuir para nos derrubar exige muita força e resiliência. Contudo, é diante desses enfrentamentos que muitas vezes descobrimos quem realmente somos, quais nossas capacidades e valores. A confiança se torna a ferramenta mais necessária. A fé nos impele a seguir sem fraquejar. E assim vamos construindo nós mesmos os caminhos à nossa frente. Faz-se necessário lembrar que somos filhos da fonte e, portanto, fractais da luz maior. O Criador habita o interior de cada uma de suas criaturas, embora muitas não compreendam essa verdade. E como filhos amados, podemos e devemos seguir a essência de nosso Pai, sendo também criadores da realidade que almejamos. Portanto, nos momentos de dúvida e sofrimento, lembremo-nos de que a cada passo dado estamos construindo o caminho a seguir. Nós podemos criar as nossas estradas se confiarmos em nós mesmos e na luz que brilha em nossas almas. Então, coloque o pé e confie. Se o amor te guia, nada poderá obstruir a sua jornada. Coloque o pé e pise com firmeza. Acredite, o chão estará sempre logo abaixo e nenhuma queda acontecerá. Então, vamos lá. Eu acho que eu escrevi esse texto assim, porque é uma coisa que eu tenho percebido, né, que esse momento que a gente está vivendo agora tem exigido de nós realmente a confiança, né? Acho que o trabalho mais necessário, né, que mais está sendo pedido realmente é a confiança, a gente confiar em nós, né, confiar no universo, no plano divino, nas energias, né, que nos cercam, porque nós somos energia. Independente das pessoas acreditarem ou não em algo, em ter alguma fé, seguir religiões, né, é, eu acho que nesse momento é a gente fortalecer essa fé e principalmente a fé em nós mesmos, porque é um momento que está exigindo muito de todo mundo, né? Principalmente um momento que está exigindo que a gente comece a assumir a responsabilidade pelas situações, não ficar esperando Salvador, né? Porque eu acho que a gente está num momento que exige atitude das pessoas, né? Essa coisa de ficar na isenção, de ficar esperando que venha um salvador, que as pessoas, que alguém vá solucionar os nossos problemas, não vai trazer bons resultados. E é um momento que está exigindo que realmente as pessoas comecem a se movimentar para participar do que a gente está vivenciando e desse momento de transição do planeta, de mudança energética e assim, né, desse tumulto que se criou, porque é algo que precisava acontecer para trazer à tona muitas verdades aí que estavam encobertas, trazer à tona as revelações, né? Muitas pessoas, principalmente quem segue determinadas religiões, e falam, né, que nesse momento que é o momento do apocalipse, e apocalipse na verdade quer dizer revelações, né? É o tal conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse é um momento que a gente está tendo a oportunidade de acessar verdades e realidades que a gente desconhecia. Não tem sido fácil, porque tem algumas revelações aí não muito confortáveis, muita coisa desagradável,
e que a gente vai ter que assimilar, vai ter que enfrentar e entender que eram, né, situações que sempre aconteceram, que ficavam encobertas e por isso não traziam, né, esse desconforto se a gente começar a entender como as coisas funcionam, a entender quanto tempo a gente ficou na manipulação, né? E também não ficar na culpa, né? Porque nós vivemos assim aquele período de distração e de fazer parte do sistema da manipulação, mas hoje nós estamos tendo, né, a oportunidade de despertar e de começar a perceber e de justamente fazer a escolha, né, de permanecer ou sair, né? No caso, muita gente, né, que está fazendo esse caminho do despertar, justamente escolheu esse caminho para fazer parte da mudança, né? Para sair desse sistema, dessa manipulação e fazer parte da mudança. Muitos continuaram lá porque preferem ficar na zona de conforto, né? Preferem justamente servirem como marionetes ao invés de ter o trabalho, né, de assumir as rédeas da própria vida e das próprias escolhas, porque isso exige atitude, exige responsabilidade, né? Então, é algo que é trabalhoso e que tem, né, os momentos desconfortáveis como esses que a gente tem vivenciado agora. Mas justamente se a gente seguir com fé e confiança, nós vamos auxiliar na construção dessa nova era, desse novo momento, dessas novas frequências, né, que estão surgindo. Porque nós já vamos estar vibrando vibrando nessa nova frequência e com esta nossa mudança, a gente vai estar fortalecendo e aumentando mais essa potência para acelerar, né, os processos aí que precisam acontecer para que realmente a gente consiga ultrapassar esse momento caótico e trazer voltar para um momento de ordem, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Então, e quando eu falo, né, que a gente fala, que a gente coloca, que o salto de fé é justamente esse, é você não ter a certeza e mesmo assim você enfrentar, né? Que é aquela coisa de você botar o pé, você não sabe se vai ter o que tem ali embaixo, mas você confia e vai. E é por isso que a gente fala, quando você bota, né, você ter fé, né, ter confiança, você bota o pé e Deus bota o chão. Mas eu falo que, na verdade, também nós, como fractais da fonte divina, né, como filhos do Criador, nós mesmos, quando a gente enfrenta, quando a gente confia, quando a gente assume a atitude de fazer os movimentos e dar os passos, nós mesmos, com essa atitude, com essa confiança, vamos criando essas novas possibilidades. Então, vamos criando o caminho, né, que nós vamos percorrer e criando com isso o futuro que a gente deseja, né, para nós, para os nossos amigos, familiares e para o planeta, né, como um todo. Então, é um texto curtinho, né, e que justamente é para reforçar que esse momento é um momento que exige realmente movimento, exige atitude. Não é um momento da gente se colocar numa posição de isenção e de ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Porque é um momento que depende do movimento de todos, da união e da força de quanto mais pessoas, melhor. E aquele que acha que vai ficar na neutralidade e depois vai aproveitar os resultados, isso não vai acontecer, né? Porque quem não assumir uma posição, quem não se colocar na frequência que é necessária, não vai
usufruir dos resultados futuramente, né? Porque isso é uma atitude assim até bem oportunista, né? Então, até hoje eu vi um vídeo de um rapaz que ele tá deitado numa prancha no mar, assim, e aí ele grava esse vídeo falando dos nêutros, né? Que ele fala que aquele que é neutro, que ele acha que ele não vai sofrer nenhuma consequência, aí ele fala, até ele fala assim, que no inferno tem um lugar que é reservado aos neutros. E tem uma frase, acho que do Dante Alighieri, que fala isso, né? Que os lugares mais quentes, né, porque na obra, né, na Divina Comédia tem, né, o inferno, o purgatório e o céu. E aí ele fala que os lugares mais quentes do inferno estão reservados àqueles que em tempos de turbulência, né, de conflitos, se mantiveram neutros. Que é os mornos, os mornos. Então, e esse rapaz estava falando justamente disso, né? Aí ele fala de Cristo, fala de Pilatos, né? Que Pilatos lavou as mãos e ele podia ter decidido, ele podia ter inocentado, né? Cristo, mas ele preferiu não fazer nada e lavou as mãos como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade na condenação e no que veio a seguir. Mas ele tem, porque ele estava lá com a possibilidade de mudar aquela situação, de tomar uma decisão e mudar a situação, né? E ter, no caso, assim, salvo uma pessoa que ele sabia ser inocente. E ele escolheu a neutralidade e entregar a decisão para pessoas que tomaram a pior decisão. Então, assim, e ele acha que de tudo o que ocorreu depois, né, toda a situação que veio depois, e que ele não tinha responsabilidade, ele tinha, e muita responsabilidade, porque ele poderia ter feito a escolha de mudar aquilo. Então, as pessoas que acham que porque elas não fazem nenhuma escolha, não se posicionam, elas não têm responsabilidade, elas têm e muita responsabilidade, porque às vezes a atitude dessas pessoas que ficam na neutralidade poderia mudar também a situação, pode mudar um resultado, pode mudar a história, né? Então, é um momento realmente da gente se posicionar e assumir o que faz sentido para a gente, assumir os nossos posicionamentos, os nossos valores, né? A nossa, o que a gente entende como certo, as nossas verdades e seguir caminhando firme e confiante, que apoiados no que a gente, no que o nosso coração nos guia, a gente vai construir um melhor caminho e contribuir para um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo de mais paz e de mais harmonia e felicidade para todo mundo, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.